Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós temos um artigo muito interessante para comentar com vocês aqui, que vai tratar de como a Corte Maior norte-americana toma suas decisões, como ela funciona e como eles estão pressionando para que ela se torne uma corte política. Isso vai servir para você que mora em outros países, não necessariamente nos Estados Unidos, nos vários países em que as pessoas me assistem, inclusive aqui no Brasil, para que vocês façam um comparativo com a Corte Maior dos seus respectivos países. Mas antes de nós falarmos a respeito desse interessante artigo, eu quero comentar a respeito disso aqui rapidamente, que uma universidade norte-americana está sendo exigida por tribos americanas nativas como uma forma de reparação por terras vendidas a ela, ou seja, terras vendidas à Universidade de Minnesota. É mais ou menos aquilo que nós vemos acontecendo aqui no Brasil. Então aqui, várias tribos nativas americanas cujos ancestrais venderam mais de 94 mil acres de terra para abrir espaço para a Universidade de Minnesota, agora querem indenizações da escola. Olha só. 11 tribos nativas americanas venderam a terra para abrir espaço para a universidade há mais de 150 anos. 150 anos, pessoal, já não existe mais direito de adquirido, prescrição, isso nada mais existe. Mas os pesquisadores afirmam que chegou a hora da restituição, segundo o Washington Post no domingo. Embora essas universidades tenham dezenas de milhões de dólares à sua disposição, elas não estão tentando usar os fundos para melhorar a vida dos nativos americanos, alegou Ren Garagiola, descendente do Boys Fort Band, não sei das quantas. No entanto, sua existência como instituição, como escola de aprendizado, só existe hoje por causa de tudo que nos foi tirado, acrescentou Garagiola. Então ele fala aqui que isso tem que, enfim, resultar em ajuda financeira, devolver as terras de forma a extirpar os maus tratos passados às tribos da área, etc. Olha, pessoal, eu garanto para vocês que muitos de nós têm sangue indígena, né? Nós temos uma ascendência indígena. E não necessariamente nós estamos exigindo algum tipo de reparação. Eu, pelo contrário, se eu tivesse ficado só pela minha vertente indígena, talvez eu estaria morando embaixo de uma oca no meio da floresta e já talvez nem estaria aqui. Talvez que os meus 30 anos já teria batido minhas botas, né? Então lá eles estão reclamando que o progresso veio, né, para o estado deles e eles pedem reparação histórica. Só que eles não percebem que eles não são os ancestrais deles que receberam o dinheiro, que venderam. Eles já são uma nova geração, uma geração inclusive que tem mais benefícios hoje do que teriam na época. Ah, mas a vida natural é muito melhor. Bom, existem muitos locais onde se pode viver a vida natural, mas eles não querem viver essa vida natural, eles querem dinheiro, né? Indenização para viver melhor na sociedade de progresso que foi criada. Então, é um papo que não cola esse de que eles destruíram os locais naturais. Existem muitos ainda ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos, mas eles querem grana, né, para viver no mundo capitalista. Mas, enfim, hipocrisias à parte, vamos aqui ao que nós temos como proposto o tema principal, né? Então a semana passada foi uma grande semana para a Corte Principal norte-americana, né? Ela eliminou seus precedentes bastante confusos de ações afirmativas ao declarar toda esta prática uma anátema. Eles estão eliminando essa ideologia de ações afirmativas lá dos Estados Unidos. Então a Corte reforçou a separação de poderes exigida constitucionalmente ao rejeitar a ordem executiva do mandatário norte-americano, o Sr. Joy, criando um programa de perdão de empréstimos estudantis de 430 bilhões de dólares. E finalmente, de acordo com a decisão anterior da Masterpiece Coffee Shop, reafirmou o direito dos empresários de evitar o discurso expressivo obrigatório. Nesse caso, o web design contrário às suas crenças religiosas. Está se referindo ao quê? A casos como aquele do bolo, né, que um casal que não é do parâmetro tradicional chegou lá e exigiu que o confeiteiro, né, o dono da padaria, enfim, aquele que fazia o bolo, fizesse um determinado tipo de desenho no bolo
que contrariava a crença do proprietário da padaria, do confeiteiro. Ele se negou a fazer e foi processado. Isso acabou indo para a Corte Maior, e a Corte Maior disse: olha, ele é livre, assim como você é livre para viver o estilo de vida que você vive, ele é livre para dizer que ele não vai confeitar da maneira que você quer. Então é mais uma decisão aí que vai contra a agenda, né, que está de uma certa maneira dominando o mundo a partir do estado do país norte-americano, mas ao mesmo tempo é o local, esse país onde há mais resistência a essa própria agenda. Então é como se a cunha dessa madeira, né, fosse aquilo que estaria atrapalhando eles. Então a melhor cunha geralmente é tirada da melhor madeira, né? Então não por acaso, né, no mesmo local onde sai a força, também sai uma contra-ofensiva. Então essa linha de decisões vem logo após a decisão do ano passado em Dobbs, por meio da qual a Corte Maior anulou Roe versus Wade, né, devolvendo a questão da eliminação das crianças ainda dentro de suas mães ao processo político dentro dos estados. Ou seja, cada estado vai decidir, e acabou esse negócio aí de Parenthood, lá não lembro como é que é o nome daquele antro, né? O tribunal tem feito muito trabalho no processo, derrubado uma série de precedentes antidemocráticos e ativistas que se acumularam desde a década de 60 dentro da Corte Maior. No processo, várias metas conservadoras de décadas foram concretizadas. Decisões recentes restauram princípios de autogoverno. A pessoa ter o direito de se autogovernar e não ser sujeita a ordens que venham de fora, né? Quer dizer, um governante não pode lhe submeter, lhe obrigar a tomar uma decisão que você não acredita. Então você tem liberdade, você tem livre-arbítrio, você é uma alma que tem o direito de seguir o seu próprio caminho, né? Então as decisões recentes afirmam os princípios da regra da maioria, limitadas pela linguagem clara da Constituição. Apesar da tentativa de apropriação do conceito de democracia por parte dessa parte ideológica, né, que estava impondo esse tipo de agenda, este princípio não é promovido por vetos seletivos e aleatórios de atos legislativos e torturando a linguagem constitucional para chegar a conclusões favoráveis, ou seja, distorcer totalmente o significado da lei, da Constituição, de uma forma expressamente distorcida, quer dizer, qualquer criança vê que aquilo ali não faz sentido e não está de acordo com a Constituição, distorcer aquilo para encaixar dentro de um desejo, né, de uma minoria que quer impor aquilo a uma maioria. Em vez disso, o autogoverno requer adesão a um conjunto bastante prosaico de ideias. Elegemos homens para fazer leis. As palavras que constituem as leis significam o que elas dizem. Este princípio aplica-se à lei maior que é a Constituição, e os juízes devem interpretar essas palavras naturalmente de acordo com seu significado original e de forma neutra entre os litigantes. Ou seja, juiz não faz lei, é o que eles estão dizendo, né? Muitos deveriam ouvir isso mundo afora, né? Então eles elegem homens para fazer as leis. Então são os legisladores que legislam, não os juízes que legislam. As palavras que constituem as leis têm de significar o que elas dizem, e não aquilo que a pessoa que quer distorcer aquela lei para fazer a sua vontade imperar diz que ela diz. A palavra é clara, os conceitos são claros, não se pode distorcer conceitos nem palavras. Aplique-se à lei. Este princípio aplica-se também à lei maior, que é a Constituição. Então a Corte Maior norte-americana está decidindo assim, e é assim que deveria ser, pela lógica da separação dos poderes, né? E os juízes, então, devem interpretar essas palavras de acordo com seu significado original de forma neutra, quer dizer, não pode jogar para um lado ou para o outro de forma ideológica. A lei é a lei e pronto. Então isso torna o jogo conhecido por todos, né? Agora, a partir do momento que você joga um jogo que a lei muda a qualquer momento para atacar aqueles de quem você não gosta e para defender aqueles que você gosta, então essa lei passa a não valer nada e passa a valer apenas a vontade
de um indivíduo que vai dizer o que vale e o que não vale. Isso se chama tirania, ditadura e não democracia. Então, a vontade de um contra a de todos. E a Corte Maior norte-americana diz que o que vale é aquilo que os legisladores eleitos pela grande massa de pessoas decidiu que vale. Isso significa que a tal proteção igualitária não permite políticas de punição coletiva aos brancos, por exemplo, por conta de certos males do passado. Até porque eles estão falando aqui, por exemplo, da questão da escravidão, né? Até porque, geralmente, aqueles que estão exigindo reparação são justamente aqueles senhores de escravo ou descendentes dos senhores de escravo. E aqueles em cima dos quais eles estão exigindo a reparação são as pessoas que na antiguidade, né, os antepassados deles não tiveram escravo algum. Eram pessoas tão pobres quanto os escravos, muitas das vezes, né? Então é uma hipocrisia e uma inteligência maligna, né, que utiliza aí desse tipo de subterfúgio e que nós vemos acontecendo em outros países. Geralmente aqueles que estão no poder, eles vêm de famílias centenárias que no passado eram tão poderosas quanto são agora, comparativamente, e que eram justamente as pessoas que no passado possuíam escravos e agora querem impor aqueles que nunca possuíram, que foram tão pobres quanto os escravos, ou talvez não tanto, mas de uma forma comparativamente nem se comparavam com as famílias poderosas, né? Querem impor a esses uma indenização. Então a Corte Maior, talvez sabedora disso, né, disse, olha, isso aí não é justo, né? Então, se fosse para aplicar justiça, justamente aqueles que não vão ser tocados por esse tipo de justiça, né, é que teriam de ser realmente tocados. Então, mesmo sob a 14ª emenda, a lei lida com indivíduos como indivíduos, não como avatares de grupos preferidos ou desfavorecidos. Então, cada indivíduo vai ter os favores ou os rigores da lei de acordo com a sua ação, e não porque pertencem a um grupo determinado. Você não vai ser punido porque você nasceu assim, você vai ser punido se você praticar tal coisa. E você não vai receber uma regalia porque você nasceu de uma determinada maneira. Não, você vai receber uma regalia porque a lei diz que a regalia cabe a indivíduos que procedem de tal maneira, né? Então, é uma análise da alma da pessoa, do comportamento individual e não coletivista, né? É isso. Então, nós vemos que ainda, como diz aquela frase, ainda existem juízes em Berlim, acho que era a frase, não lembro mais agora, mas enfim, parece que ainda existem juízes em Washington. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.